Adiante aqui falar ainda um pouco de eleição e muito do que foi revelado da dinâmica eleitoral que existe no Brasil. Meu querido Mano Ferreira, a voz da ponderação desse programa, eu quero entender contigo que história é essa do que os candidatos laranjas, né, que sempre dão as caras nessas eleições, pelo visto chegaram a receber ao todo 55 milhões de reais só do fundo eleitoral, do famigerado fundão. Exatamente, Marinho. A gente falou essa semana sobre o número de candidaturas que não tiveram muitos votos, né? Sim. E muitas dessas candidaturas, apesar de não terem votos, receberam bastante dinheiro público. Isso mesmo, você que está nos ouvindo gastou para financiar campanhas que não tiveram muitos votos. Um levantamento do jornal Estado de São Paulo constatou 2.771 candidaturas a vereador em todo o país que receberam mais de R$1.000 de financiamento público e não tiveram muitos votos. Teve uma, Marinho, para você ter uma ideia... Média foi de R$1.700. Teve uma candidatura que teve 2 votos, ele e a esposa, alguma coisa do tipo, e o camarada recebeu R$150 mil de dinheiro público para fazer uma campanha. É o custo por voto mais caro que eu já tive notícia na história da democracia brasileira. A gente está falando de um voto de R$75 mil Mas por isso voto. tem explicação, né? Agora, eu vou tomar a corrupção. Não, é a corrupção, são os incentivos perversos do fundão eleitoral, que tem muita gente que defende. Eu vou até trazer um outro elemento aqui para polemizar um pouco, que é essa imposição das cotas de candidatura, que acaba sendo um terreno fértil para virar essa esculhambação e as pessoas aproveitando-se de cidadãos, geralmente mulheres ou de minorias, para bater essa tal cota. Sujeito que tem nenhuma vocação para política ou nenhuma intenção de fato de concorrer, tem ali seu nome envolvido nesse tipo de maracutaia, só para poder sinalizar essa virtude, pagar esse pedágio aí que a lei eleitoral impõe no momento, mas na prática sendo esse incentivo perverso para acontecer situações como essa e o dinheiro público indo por ralo em nome de querer, enfim, se provar moralmente superior. Pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros aqui. Concordo se comigo? não fosse as cotas, teria do mesmo jeito, Marinho. Porque os donos de partido... Não, talvez não nesse nível, mas os donos de partido pensam o seguinte, olha, ele chamou... David, quer vir candidato? Eu vou te dar 400 mil de fundão, tá bom? Mas você me vota 200. Como é que ele vota? Ele faz uma nota lá fria, né, e acaba votando os 200. E aí, esses donos de partido acabam ganhando milhares de reais e distribuem do jeito que eles querem para os candidatos que eles desejam. Infelizmente, isso acontece com esse dinheiro, que é público, né, que é absurdo. Enquanto as pessoas estão morrendo em fila de hospitais, nós estamos vendo o dinheiro sendo jogado ralo abaixo. É o cúmulo do absurdo esse tipo. E depois, a justiça eleitoral, ela é muito rigorosa. Nas documentações, tem que fazer relatório, tem que explicar cada centavo que se gasta. Futuramente, quando essa chapa inteira for cassada, o cara que está no mandato lá, que não tem nada a ver com isso, que às vezes nem usou fundo partidário, acaba sofrendo também. Acaba perdendo o mandato, literalmente, por causa da irresponsabilidade e da corrupção de alguns que estão lá mandando nesses partidos. Mas que precisa ter investigação, precisa, né? Isso daí Mas a Justiça Eleitoral investiga. A Justiça Eleitoral... Especialista nesse assunto aqui, pode trazer uma opinião arejada aí também sobre esse assunto. Em relação às cotas também, porque eu acho que, para mim, são as cotas e os incentivos perversos do fundão que acabam fazendo esse nó imenso aí na forma como a gente conduz as nossas eleições. O que você acha? Eu acho que essa é uma discussão sobre as cotas. Vou pegar um exemplo. O Brasil tem cotas de gênero. Os Estados Unidos não têm cotas de gênero. A representação feminina no Congresso americano é maior do que a brasileira. Então, não necessariamente isso resolve o problema. Mas agora, olhando como que isso funciona, é interessante. O que eles fazem? Eles, normalmente, os dirigentes partidários desses partidos que estão mais ligados, muitas vezes, a precisar dessas mulheres que eles não têm organicamente, eles ligam, oferecem um cargo. Falam, candidata pelo meu partido, que quando fulano de tal ganhar, você vai ganhar um carguinho. E aí faz essa campanha fake, lembrando que a destinação do fundo eleitoral também precisa cumprir determinados critérios, então as mulheres precisam ganhar um dado valor, essa representação, e muitas vezes isso se perde. Mas indo nesse ponto, eu vou pegar aqui um dado entre candidatos que eu trabalhei ao longo do tempo. O que a gente vê que é o voto, assim, para vereador, por exemplo? Os melhores vereadores, qual que estariam ali o custo de votos? Entre R$15, muitas vezes, e até R$21. Então, um voto de mais de R$1.000, ele é impensável. Esse candidato,
horroroso. Me desculpe, candidato, se é o seu caso. Mas, assim, não dá para pensar assim, como que esse dinheiro está sendo utilizado? Se ele está sendo bem utilizado numa campanha que o voto custa R$1.000 ali. Eu já acho alto. Acima de 90 eu já acho alto. Então, quando eu olho este valor, fica evidente que existe alguma coisa bem estranha ali. E o que deve ter de estranho, fazendo aí uma vontade aí do Palumbo, uma coisa que o delegado Palumbo coloca é uma investigação, porque possivelmente, muitas das vezes, quando eles querem fazer caixa 2, quando eles querem fazer algum tipo de corrupção, eles usam desse instrumento, que é, o dirigente, às vezes nem é o presidente do partido, alguém ali da localidade fala, eu vou te dar 400, e aí passa em nota 200 para minha esposa, para alguém ali próprio. Mas a Justiça Eleitoral investiga e ela é até bem rígida em relação a isso. Meus amigos, e para vocês que achavam que candidatos laranjas ou candidaturas laranjas se limitavam ou à militância do Partido Novo ou a Donald Trump depois de uma sessão de bronzeamento artificial, se estão redondamente enganados. Mano Ferreira, eu queria ouvir de você aqui também tacar essa batata quente aí no seu colo. Você, se pudesse, claro, te permitindo aqui sonhar num Brasil possível, quase inatingível, vamos ser sinceros, você encerraria com o fundão e voltaria com o financiamento empresarial? Imediatamente. Isso é aquele programa do troca? Eu troco. Eu troco imediatamente. Fundão eleitoral é uma esculhambação que faz com que o cidadão fique em último plano, porque ele é obrigado a financiar campanhas de candidatos que não estão nem aí para ele, né? Você cria com isso uma separação ainda maior entre a sociedade e o sistema político, porque você desobriga o sistema político até de ir buscar dinheiro na sociedade. Você já dá automaticamente, é como se caísse do céu. Se cai do céu o dinheiro, se tem uma série de limitações a respeito de quem pode acessar as posições de lançamento de candidatura. Lembrando que partidos políticos no Brasil têm monopólio do lançamento de candidatura. Então, você tem uma barreira de entrada e você tem um subsídio que cai do céu para financiar aqueles iluminados que têm a bênção do dirigente partidário. O que você cria com isso? Um afastamento, uma crise de representação. E é exatamente isso que a gente vive hoje no Brasil. Você sabe, Marinho, até que hoje tivemos a notícia do Prêmio Nobel de Economia, que foi para alguns economistas que lançaram uma teoria que explica por que as nações fracassam. Sim. E, basicamente, essa teoria diz o seguinte, que existem países que têm instituições inclusivas, que são aquelas instituições onde a preocupação, a movimentação da instituição está no sentido de gerar oportunidade para quem não tem, mas, por outro lado, existem os países que têm as instituições extrativistas, que são os governos que, basicamente, retiram recursos da sociedade para alimentar a si mesmos. É exatamente isso que a gente vive no Brasil. Um extrativismo da classe política que rouba dinheiro da sociedade para alimentar os próprios interesses. É exatamente isso que a gente vê na lógica de perpetuação do fundão. Eles buscam roubar dinheiro público, dinheiro do pagador de imposto para se manter no poder. E o valor, André, vale mencionar o valor específico do fundo eleitoral nas eleições de 2024. Vamos refrescar a memória aqui para o pessoal tomar uma bela... Quase... Um soco amargo aqui da realidade. Quase. Eu quero que você pense, você que está nos escutando aí, quase 5 bilhões. Bilhões, não são milhões. 4,9 bilhões de reais que são despendidos nessas candidaturas. Então, assim, é um valor que eu acho que... Aí vem uma outra discussão. Fundo ou não? Eu acho que a segunda discussão, e a que me deixa mais incrédula é... Olha o valor do fundo eleitoral. Campanhas não precisam ser tão caras assim. É um absurdo que num país que falta educação, saúde, falta tudo, falta até energia, inclusive em alguns lugares, a gente gaste 5 bilhões em campanhas eleitorais do público, tá? Dinheiro público, isso aí. Agora, em relação a essa ingerência aí da própria OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, David, como... Mano, você já trouxe aqui, inclusive, certo? Não, acho que é importante a gente trazer o componente da OEA e como ela decidiu meter o bedelho. Pelo seguinte, ela está fazendo votos, né, de que a fiscalização das contas dos partidos e dos candidatos no país seja aumentado também. Então, é que, ao mesmo tempo... Só para entender exatamente, é por aí? Basicamente é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente teve esse aumento vertiginoso do volume de dinheiro público destinado a campanhas eleitorais, a gente assistiu uma desidratação da capacidade de
fiscalizar a destinação desses recursos. Para você ter uma ideia, em 2022, o TSE tinha 22 servidores responsáveis por analisar as contas de todos os candidatos em todo o país. Este ano, dos 22 servidores, só restaram 12. Então você tem essas milhares de candidaturas em todo o país e apenas 12 pessoas responsáveis por fiscalizar e investigar a destinação e a forma como o dinheiro foi usado em todas essas campanhas. Ou seja, mais uma vez falando de capacidade institucional, a nossa capacidade de fiscalizar a destinação, o uso do dinheiro público, do dinheiro do pagador de imposto nas campanhas é mínima. É por esse motivo que a OEA, Organização dos Estados Americanos, que é uma organização supraestatal, né? Então ela representa os diversos estados da América, ela fez uma indicação em 2018, em 2020, em 2022 e agora novamente em 2024, pelo aumento da estrutura de fiscalização das contas eleitorais. Infelizmente, vem sendo completamente ignorado pelo Brasil. É uma daquelas questões que eu fico sinceramente em dúvida se é um movimento bem-vindo, mano, porque para muitos a OEA, no fundo, é uma organização burocrática inútil. Pode aí trazer os seus pareceres, mas no fundo fica só, enfim, recomendações e platitudes e no burocratês, né? E, pelo visto, querendo defender a ampliação da burocracia no Brasil. E daqui a pouco não vamos mais ter candidatos, né? Vamos ter apenas fiscais caçando centavos aí errados em prestações de contas eleitorais. É um argumento aí que pode ser, enfim, trazido também nesse contexto. Mas de 22 para 12 funcionários, você pensar que 12 pessoas vão dar conta de fiscalizar todas as contas eleitorais, eu acho... E 22 já é pouco também, né? Mas tem um detalhe aqui, a prestação de conta exige muito. Delegado Palumbo, que está aqui, já prestou contas nas suas campanhas. É dificílimo. Eu não usei fundo, hein? E a Justiça Eleitoral me questionou várias vezes. Como é que você está gastando dinheiro ali naquela cidade? Eu tinha que me explicar, mesmo o dinheiro sendo da minha família. Esse grau de inspeção deveria ter esse grau de rigor também. As pessoas têm, por exemplo, São Paulo. Acho que o fundo partidário chega a 3 milhões. Eles têm 45 dias para gastar 3 milhões de reais. Ou seja, jogar pelo ralo 3 milhões de reais, que poderia servir para segurança, para educação, para comprar remédio. Não, está indo lá um candidato que muitas vezes é laranja, que vai voltar para os dirigentes partidários, para aqueles que estão nos diretórios. Enfim, é muito injusto isso.